Boa tarde, pessoal. Estamos aqui hoje para fazer a demonstração experimental da razão entre a carga e a massa do elétron. Então, para isso, nós vamos estar utilizando um kit da PASCO. Esse kit da PASCO ele tem um código SE9338. Eu estou disponibilizando para vocês na plataforma Google Classroom uma cópia do manual de operação desse equipamento. E para a gente poder proceder à montagem do experimento, nós vamos fazer uso do kit da PASCO S69638. Nós vamos estar utilizando alguns cabos de bornes, que são cabos como esse daqui, em que são fios, em que nós temos bornes nas suas extremidades para facilitar as conexões. As cores, elas são arbitrárias, mas como referência. Até porque a montagem do circuito é feita a partir desse diagrama que nós vamos estar obedecendo aqui. Aí nós vamos utilizar dois voltímetros. Então, o primeiro ele vai estar configurado na função amperímetro. O segundo vai estar configurado na função voltímetro. O amperímetro ele vai servir para nós monitorarmos a corrente elétrica que passa pelas bobinas do experimento. E o voltímetro serve para nós monitorarmos a diferença de potencial que é aplicada aos terminais do sistema catódico, do canhão de elétrons. Até porque nós vamos estar aplicando uma voltagem que vai de 150 até 300 volts, é uma alta tensão. Então, a fonte de baixo é uma fonte de... essa fonte que está aqui é uma fonte de baixa tensão. Então, nós temos esses dois terminais aqui e o barramento neutro. Esses dois terminais, eles permitem o ajuste de 0 a 24 volts de corrente contínua. E esse aqui faz o ajuste de corrente. Na fonte de cima, nós temos uma fonte de alta tensão, de corrente contínua também. Esses terminais, daqui até aqui, nós vamos para 50 volts, e do centro para a direita, nós vamos para de 0 até 500 volts. Então, esse potenciômetro aqui faz o ajuste de 0 a 500 volts. Nós vamos usar ainda uma fonte anexa de corrente alternada, que é esta fonte aqui, que nós vamos utilizar para aquecer o filamento do canhão de elétrons. Então, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês mais um vídeo, onde nesse vídeo vocês vão ver com um pouco mais de proximidade o canhão de elétrons e vão ver também o feixe de elétrons produzido, o feixe de raios catódicos produzido dentro daquele tubo de raios catódicos. Mas antes nós vamos fazer a conexão. Tá? Então, seguindo o diagrama, a primeira coisa que nós vamos fazer é alimentar a bobina de Helmholtz. Então, lembrando, esse experimento de Thomson nada mais é do que um tubo de raios catódicos posicionado no interior de uma bobina de Helmholtz. O canhão de elétrons tem a função de produzir um raio catódico, um feixe de elétrons, que é disparado do cátodo em direção ao anodo. No anodo você tem um pequeno furinho por onde o elétron atravessa. Ele é arremessado com energia cinética K. No entanto, como esse feixe de elétrons ele vai estar mergulhado num campo magnético uniforme, ele está sujeito à força de Lorentz. Se o campo estiver entrando neste plano, pela regra da mão direita, a força magnética vai apontar para cima, perpendicular à trajetória da velocidade. Então, com isso, o feixe de elétrons deixa de ser retilíneo e entra numa trajetória curvilínea. E essa trajetória curvilínea vai criar um raio catódico circular de raio A. Matematicamente, nós vamos demonstrar para vocês a posteriori, no próximo vídeo, em que nós vamos fazer juntos. Nós vamos fazer uma live que eu vou explicar para vocês como é que nós procedemos para, teoricamente, calcular a razão entre a carga e a massa, mas eu posso adiantar para vocês que a razão entre a carga e a massa ela é diretamente proporcional à voltagem aplicada aos terminais do sistema catódico e inversamente proporcional
ao quadrado do raio. Então vamos seguir esse diagrama. Então, de acordo com esse diagrama aqui, então, nós vamos começar com o terminal negativo da bobina. Então, aqui estão os terminais negativos da bobina, Helmholtz Coils. Okay? Então, o terminal negativo da bobina entra no terminal negativo da fonte de tensão, de 6 até 9, que é essa daqui. A corrente passa pela fonte e vai sair no seu terminal positivo. Então, nós vamos utilizar um cabo vermelho para fazer a conexão, saindo do terminal positivo, como está no diagrama, entrando no terminal positivo do amperímetro, que é esse aqui. Lembrando que o amperímetro sempre está em série. Aí, o terminal negativo do amperímetro, ele vai sair do amperímetro e vai entrar no terminal positivo da bobina de Helmholtz. Então, nós criamos um circuito em série, em que o amperímetro está em série com a bobina de Helmholtz. Então, observe que o amperímetro ele está na função amperímetro de corrente contínua, 20 amperes, até porque nós vamos trabalhar com 1,6 amperes. E ele está em série no circuito. Ligamos o multímetro, a corrente que aparece é zero. Observem que nós temos aqui na base da bobina de Helmholtz, nós temos um potenciômetro. É ele que nós vamos controlar a voltagem que vai ser aplicada aos terminais da bobina de Helmholtz. A corrente, aliás. Então, observem que eu vou abrir uma voltagem de 9 volts na fonte de baixo e, enquanto eu aplicar 9 volts aqui, vocês vão observar que o amperímetro vai ficar zerado. Por quê? Porque este potenciômetro aqui está impedindo a passagem da corrente elétrica. Tá? Então, nós vamos aplicar 9 volts na fonte de baixo. 9 volts. 8.9, 9 volts. Isso não vai fazer a menor diferença. Nesse momento, observe que a leitura do amperímetro continua zerada. Então, para que eu aumente a corrente que passa pela bobina, nós vamos girar este botão. Observe que à medida que eu vou girando o ajuste da corrente elétrica, a corrente vai aumentando. O objetivo é atingir uma corrente de 1,6 volts, não, 1,6 amperes. Quatro, 1.5, 1.6. Aproximadamente. Muito bem. Então, a bobina de Helmholtz, ela já está alimentada, ela está criando um campo magnético que está entrando no plano pela regra da mão direita. Então, agora, neste momento, o que nós vamos fazer? Nós vamos alimentar o canhão de elétrons. Então, nós vamos começar no terminal negativo do canhão de elétrons. O terminal negativo do canhão de elétrons está aqui, ó, electroground. Sai daqui, terminal negativo do electroground, e vai entrar no terminal negativo da fonte de alta tensão. Aí na sequência, a eletricidade ela vai sair de dentro da fonte pelo terminal positivo de alta tensão e vai para o terminal positivo
canhão de elétrons. Então, os terminais do canhão de elétrons estão lá na frente. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, com mais cuidado. Eu preciso monitorar a voltagem da alta tensão. Isso é feito a partir do voltímetro que está aqui em cima. E por último, nós vamos precisar ligar a fonte de corrente alternada aos filamentos do filamento incandescente. Tá? Então nós vamos começar no terminal negativo, que vai para a fonte de corrente de alta tensão, que é a fonte de corrente alternada de baixa tensão. Aí ela sai de dentro da fonte de corrente alternada de baixa tensão e entra aqui. Então essa é a conexão que nós vamos estar fazendo. Então, essencialmente, sim, parecem muitos fios, mas é por este motivo que nós estamos usando a todo momento esse diagrama. É ele que me dá referência e segurança para fazer isso aí. Eu jamais montaria esse experimento sem ter esse diagrama em mãos. Próximo passo é utilizar o cabo de provas para monitorar a voltagem dos terminais da fonte de baixa tensão do filamento. Tá? Observe que aqui nós não temos displays que oferecem essa voltagem. Então nós vamos utilizar esses bordes aqui e fazer a ligação do voltímetro. Voltímetro de corrente alternada. Aí sai do terminal positivo e entra aqui. Lembrando que no caso da voltagem, as medidas da diferença de potencial são feitas em paralelo. Então observe que neste momento nós estamos registrando uma voltagem de 2,22 volts. 2,22 volts no filamento de corrente alternada. Eu preciso que a voltagem do filamento atinja aproximadamente 6 volts para que eu possa iniciar o processo de deflexão de elétron. Então eu vou aumentar para 3. Vou esperar alguns segundos, aproximadamente uns 30 segundos, para que a corrente elétrica se estabilize no filamento, evitando com isso que o filamento sobreaqueça e se rompa. Então já se passaram aproximadamente 30 segundos e aí eu vou colocar 4 volts. Então lembrando, no multímetro da esquerda nós temos um amperímetro que está monitorando a corrente elétrica que passa pela bobina de Hellmans. E no multímetro da direita nós estamos acoplando a função voltímetro que está monitorando a voltagem que está aplicada ao filamento. Neste momento, se você mudar o ângulo de visão, você vai ver que o filamento está aquecido e ele já está alaranjado. Vou apagar a luz aqui. Talvez vocês consigam verificar que existe um filamento aquecido à sua direita. Não se preocupe, porque eu vou mudar o ângulo de visualização da câmera, criando uma nova perspectiva daqui a pouquinho. E vocês vão poder ver isso novamente, tá? Então, aí eu vou aplicar 5 volts. Vou aguardar mais 30 segundos. Nesse momento o filamento está bem mais aquecido. Ele está bem alaranjado. Passados 30 segundos, nós atingimos a voltagem final, que vai ao filamento do canhão de elétrons.
Então, neste momento, ele está bem alaranjado. A partir de agora, então, eu vou aplicar uma voltagem aos terminais cátodo e anodo do meu canhão de elétrons. Tá? Então, nós vamos aplicar uma voltagem que vai ser aplicável ao cátodo e ao anodo. Então, a diferença de potencial entre o cátodo e o anodo vai começar com 150 e vai até 300 volts. Então, observe que esta fonte superior, essa luzinha acesa aqui, indica para a gente que ela está na função até 500 volts. Se eu aplicar mais uma vez, ela vai para a função 50 volts. Então, nós queremos 500 volts. Então, eu vou aumentar a tensão. Tá vendo? Essa é a fonte de 500 volts. 35, 80, 97, 137. Na verdade, vocês não estão enxergando nada porque a luz estava acesa. Ok? Então eu vou apagar a luz, vou diminuir a voltagem novamente e vocês vão ver o efeito. Pessoal, a tarefa de vocês é medir o raio desse feixe circular de elétrons. Determinar o raio desse feixe catódico de elétrons. Lembrando que a razão entre a carga e a massa do elétron é diretamente proporcional à voltagem que é aplicada ao cátodo e ao anodo do canhão de elétrons, dividido pelo quadrado do raio deste anel brilhante que vocês estão vendo na tela. Então, neste momento, estamos com 150 volts. Dei uma pausa no vídeo e procure uma metodologia de conseguir medir este raio. Observe que na parte de trás existe uma escala graduada, uma régua. Vocês podem usar como referência. Então, vamos aplicar, estávamos com 150 volts, agora vamos para 160. volts. Então, pausem o vídeo de vocês e encontrem a metodologia de fazer a medida do raio. Sugestão: meçam agora o diâmetro. Depois vocês dividam o valor por 2 e tem o raio. Então, são 160. Agora nós vamos para 170. Estamos em 170 volts. Então, pausem o vídeo de vocês e façam a medida. Então, nós estamos agora com 180 volts. Estamos com 180 volts. Está com 180 volts, então, por favor, pausem a medida. Pausem o vídeo de vocês e façam a medida. 180 volts. Então, agora nós vamos aumentar a voltagem. Nós vamos para 190 volts. Percebam que, à medida que eu vou aumentando a voltagem, o diâmetro desse feixe circular de elétrons está aumentando também. 190 volts. Então, agora eu vou aumentar a voltagem para 200. Volts. Então, por favor, façam a medida. 200 volts.
200 volts. Pausem o vídeo e façam a medida. Vamos para 210 volts agora. $210. Então, por favor, pausem a medida. Pausem o vídeo e façam a medida. $210. Agora vamos aumentar a voltagem para 220. São 220 volts. Estamos em 220 volts. Pausem o vídeo e façam a medida. 220 volts. Então, vamos aumentar a voltagem para 230. volts. Então, pausem a medida, pausem o vídeo e façam a medida. Agora vamos para 240 volts. Estamos em 240 volts agora. Pausem o vídeo e façam a medida. Vamos aumentar a voltagem agora. 250. 250 volts. Pausem o vídeo e façam a medida. Vamos mudar a voltagem para 260. volts. Pausem a medida, pausem o vídeo, façam a medida. volts. Vamos fazer uma nova voltagem agora. 270 volts. Pausem a medida, pausem o vídeo e façam a medida. 270 volts. Vamos aumentar a voltagem agora. 280 volts. 280 volts. Pausem o vídeo e façam a medida. Agora vamos aumentar a voltagem ainda mais. Vamos para 290. Lembre-se, estamos com 290 volts. A corrente que passa pela bobina de Helmholtz é 1,6 amperes. A bobina de Helmholtz é feita por duas bobinas paralelas. Cada bobina tem 130 espiras, então a bobina de Helmholtz tem um total de espiras de 260 espiras. 290 volts. E por último, vamos aumentar agora a voltagem para 300 volts. Estamos então em 300 volts. Então pausem o vídeo e façam a medida. Aí agora eu vou
variar a tensão, feita a medida, eu vou variar a tensão lentamente para vocês verem que à medida que eu vou diminuindo a voltagem, percebam, o raio vai diminuindo, diminuindo até ele desaparecer. Aumentando novamente a voltagem, vou aumentando a voltagem, ele vai aumentando cada vez mais. Quanto maior a voltagem, maior o raio. Então, com isso, lembre-se, a razão entre a carga e a massa do elétron é diretamente proporcional à voltagem aplicada nas placas do canhão de elétrons, inversamente proporcional ao quadrado do raio. Ok? Pessoal, a tarefa de vocês é medir o raio desse feixe circular de elétrons. Determinar o raio desse feixe catódico de elétrons. Lembrando que a razão entre a carga e a massa do elétron é diretamente proporcional à voltagem que é aplicada ao catodo e ao anodo do canhão de elétrons, dividido pelo quadrado do raio deste anel brilhante que vocês estão vendo na tela. Então, neste momento, estamos com 150 volts. Deem uma pausa no vídeo e procurem uma metodologia de conseguir medir este raio. Observem que na parte de trás existe uma escala graduada, uma régua. Vocês podem usar como referência. Então, vamos aplicar, estávamos com 150 volts, agora vamos para 160. volts. Então, pausem o vídeo de vocês e encontrem a metodologia de fazer a medida do raio. Sugestão: meçam agora o diâmetro. Depois vocês dividam o valor por 2 e tem o raio. Então, são 160. Agora nós vamos para 170. Estamos em 170 volts. Então, pausem o vídeo de vocês e façam a medida. Então, nós estamos agora com 180 volts. Estamos com 180 volts. Então, com 180 volts, então, por favor, pausem a medida. Pausem o vídeo de vocês e façam a medida. 180 volts. Então, agora nós vamos aumentar a voltagem. Nós vamos para 190 volts. Percebam que, à medida que eu vou aumentando a voltagem, o diâmetro desse feixe circular de elétrons está aumentando também. 190 volts. Então, agora eu vou aumentar a voltagem para 200. Volts. Então, por favor, façam a medida. 200 volts. Pausem o vídeo e façam a medida. Vamos para 210 volts agora. Volts. Então, por favor, pausem a medida. Pausem o vídeo e façam a medida.
210 volts. Agora vamos aumentar a voltagem para 220. São 220 volts. Estamos em 220 volts. Pausem o vídeo e façam a medida. 220 volts. Então, vamos aumentar a voltagem para 230. volts. Então, pausem a medida, pausem o vídeo e façam a medida. Agora vamos para 240 volts. Estamos em 240 volts agora. Pausem o vídeo e façam a medida. Vamos aumentar a voltagem agora. 250. 250 volts. Pausem o vídeo e façam a medida. Vamos mudar a voltagem para 260. volts. Pausem a medida, pausem o vídeo, façam a medida. volts. Vamos fazer uma nova voltagem agora. 270 volts. Pausem a medida, pausem o vídeo e façam a medida. 270 volts. Vamos aumentar a voltagem agora. 280 volts. 280 volts. Pausem o vídeo e façam a medida. Agora vamos aumentar a voltagem ainda mais. Vamos para 290. Lembre-se, estamos com 290 volts. A corrente que passa pela bobina de Helmholtz é 1,6 amperes. A bobina de Helmholtz é feita por duas bobinas paralelas. Cada bobina tem 130 espiras, então a bobina de Helmholtz tem um total de espiras de 260 espiras. 290 volts. E por último, vamos aumentar agora a voltagem para 300 volts. Estamos então em 300 volts. Então pausem o vídeo e façam a medida. Aí agora eu vou variar a tensão, feita a medida, eu vou variar a tensão lentamente para vocês verem que à medida que eu vou diminuindo a voltagem, percebam, o raio vai diminuindo até ele desaparecer. Aumentando novamente a voltagem, vou aumentando a voltagem, ele vai aumentando cada vez mais. Quanto maior a voltagem, maior o raio. Então, com isso, lembre-se, a razão entre a carga e a massa do elétron é diretamente proporcional à voltagem
aplicada nas placas do canhão de elétrons inversamente proporcional ao quadrado do raio, ok?